Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Marcelo Fininho, sou professor de Física e na videoaula de hoje eu vou te ensinar como resolver questões envolvendo lentes esféricas. Eu vou mostrar para você 4 modelos que eu tenho certeza que vai abrir um leque de possibilidades e vai fazer com que você detone nas provas do ensino médio, no Enem e também nos concursos vestibulares. Vamos deixar de papo e vamos logo para o que interessa. Bom, mas antes da gente começar a responder as questões, nós vamos fazer aqui um resumo das fórmulas que serão utilizadas para você resolver qualquer problema envolvendo lentes esféricas delgadas. Basicamente são 4, dessas 4, 3 são obrigatórias e 1 é facultativa. Vamos ver quais são. Eu vou pegar aqui um caso geral de um objeto que está antes do anteprincipal de uma lente convergente e que vai conjugar uma imagem real invertida e menor. Se você quer de fato aprender esse assunto na íntegra, do zero ao avançado, então clica no link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo, que vai conduzir você à nossa plataforma e lá você vai ter um conteúdo completo para se preparar para as provas do ensino médio, para o Enem e também para os principais concursos vestibulares. Então olha só, nós vamos chamar aqui de DO a distância do objeto à lente. Chamaríamos de DI a distância da imagem à lente. HO a altura do objeto e HI a altura da imagem. Também é importante você lembrar que essa distância entre o ponto anteprincipal e o foco ou entre o foco e o centro óptico O, é chamada de distância focal. Ela também será utilizada nas equações. Então vamos partir para elas. Primeiramente, nós temos aqui a equação de Gauss, também conhecida como a equação dos pontos conjugados, onde a gente pode calcular distância focal, distância da imagem e distância do objeto. Eu costumo brincar e dizer que essa é a equação do fedido, tá? Pois bem, mas ela só não resolve, porque se uma questão te pedir a altura da imagem, a altura do objeto, perceba que não existem essas grandezas nesta equação. Daí a gente vai para a segunda equação, que é a equação do aumento linear transversal, que vai dizer quantas vezes a imagem aumentou ou, acredite, até mesmo diminuiu. Apesar desse nome aumento, mas se a gente encontrar um valor menor do que 1, né, entre 0 e 1, é porque a imagem ficou menor do que o objeto. Se o valor que nós encontrarmos para o aumento for maior do que 1, aí a imagem é maior do que o objeto. Então a gente usa mesmo essa expressão aumento linear transversal para qualquer que seja o caso. E como você pode ver aqui na fórmula, aqui nós temos a relação entre a altura da imagem e a altura do objeto, e é possível demonstrar que essa razão também é menos a distância da imagem sobre a distância do objeto. Essas são as duas principais equações, mas existe uma terceira que eu chamo de equação atalho. Veja, ela não é obrigatória, esta equação que está em vermelho, porém, em situações em que a questão não oferece a distância da imagem, ela passa a ser uma boa opção, porque muitas vezes você, em vez de aplicar duas equações, só com ela você já chega à resposta. HI sobre HO é igual a distância focal sobre a distância focal menos DO. E a quarta equação é a equação que nos permite calcular a vergência de uma lente. O que é isso, Fino? Dá uma recapitulada aí. Vergência da lente é a capacidade que ela tem de desviar os raios após a refração. Então, por exemplo, quando um raio atravessa a lente, esse raio ele vai sofrer um desvio. Quanto mais desvio a lente oferece ao raio, maior é a vergência. Inclusive, esse conceito está intimamente ligado com o conceito de grau, que a gente ouve falar no dia a dia, né? Que a pessoa tem tantos graus de miopia, tantos graus de hipermetropia. Vem daí do conceito de vergência, porque a unidade da vergência é a dioptria, que a gente chama de DI. A dioptria nada mais é do que o inverso do metro, ou seja, sempre que você precisar calcular a vergência em dioptrias, é necessário que a distância focal esteja em metro. Então, dioptria é 1 sobre metro, que é a mesma coisa que metro a menos 1 ou grau. Daí vem o grau da lente, como eu acabei de falar. Bom, essas são as equações, mas você tem que tomar cuidado com os sinais. Todas essas grandezas estudadas aqui, altura da imagem, altura do objeto, distância focal, distância da imagem, distância do objeto, inclusive o próprio conceito de divergência, podem assumir valores positivos e negativos. Toda vez que a gente estuda qualquer fenômeno que admite duplo sentido, a gente precisa colocar um sistema referencial. E antes de você atribuir os valores à fórmula, você já tem que colocar esses valores com os seus respectivos sinais. Por isso que eu sempre digo aos alunos, não basta decorar as fórmulas, você precisa compreender, sobretudo, quais os sinais e quais as características das lentes. Então vamos dar uma recapitulada aqui nos sinais para a gente começar as questões. Nós temos distância focal e vergência. Bom, eu posso dizer que o sinal da distância focal é igual ao sinal da vergência, porque um depende do outro. Então, o sinal de um é o sinal do outro. E aí, quando é que a distância focal é positiva? Bom, eu mostrei para você na aula teórica que a lente convergente
sempre vai ter distância focal positiva, porque o ponto focal na lente convergente é um ponto real. Já na lente divergente, como o ponto focal é um ponto virtual, eu expliquei que neste caso a distância focal vai ser negativa e, por consequência, a vergência também. Em termos de distância, distância da imagem, distância do objeto, tudo que for real é positivo, tudo que for virtual é negativo. E em termos de alturas, toda altura que está acima do eixo principal, que a gente chama de altura direita, é positiva e toda altura invertida é negativa. Pronto, agora que você já aprendeu as equações e já sabe como atribuir os sinais, a gente vai resolver aqui 4 questões que, como eu disse no início do vídeo, vão auxiliar você e vão abrir um leque de possibilidades para você responder aí um tanto de questões e se preparar bem para as provas. Então vamos começar. Primeira questão, seguindo aqui uma ordem crescente de grau de dificuldade, diz o seguinte: uma lente delgada conjuga para um objeto frontal irreal a 60 centímetros do seu vértice, colocando no eixo principal uma imagem situada a 30 centímetros do seu vértice e de natureza real. Item A, calcule a distância focal e a vergência. B, qual o tipo de lente? Bom, primeiramente, nós vamos relembrar, né? Qual é o tipo de lente? Aí a gente tem as lentes que são convergentes e as lentes que são divergentes. Toda vez que a gente pensar numa lente divergente, a gente tem que lembrar que só existe um caso. Num objeto que está próximo à lente divergente, a imagem será sempre virtual, direita e menor. Então, a partir do momento em que ele diz que a imagem tem natureza real, obrigatoriamente essa lente só pode ser convergente. Então, daí a gente já respondeu aqui o item B, né? Estamos seguindo aqui uma sequência contrária, mas vamos colocar aqui a lente convergente. Pois bem, agora vamos calcular a distância focal e vamos calcular a vergência. Bom, primeiramente vamos coletar os dados, tá? Toda questão analítica é assim, você coleta os dados e depois utiliza as fórmulas. Então, o que ele deu? Olha só, ele está dando a distância do objeto à lente, 60 centímetros, isso é o nosso DO. A questão também está nos fornecendo a distância da imagem à lente, é o nosso DI, olha só, 30 centímetros. E com esses dados, acredite, nós podemos sim encontrar Então a questão nos dá também a distância da imagem à lente, 30 centímetros, que é o nosso DI, vamos colocar aqui. E a partir de agora a gente consegue descobrir qual a distância focal e qual a vergência. Mas lembre, antes de substituir os valores nas fórmulas, o que é que você vai fazer? Verificar os sinais. Então vamos lá, a questão fala que o objeto é real, ou seja, se o objeto é real, a distância do objeto tem que ser positiva. E a imagem, que também é real, também vai ter distância positiva. Então, nesse caso aqui, ambos são positivos. Agora sim, vamos partir para as equações. Perceba que como ele só me deu DI e DO e está querendo a distância focal, eu posso começar pela equação de Gauss, né? É a maneira mais rápida da gente resolver esse problema. Então, vamos lá. 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Então, olha o gatilho, equação do fedido. Então, isso vai ficar assim, 1 sobre F é igual a 1 sobre 30, que é a distância da imagem, mais 1 sobre 60, que é a distância do objeto à lente. Aí, o que a gente pode fazer para resolver essa equação? Bom, para facilitar os nossos cálculos, a gente pode tirar o MMC só do segundo membro da equação. Então, 30 e 60, a gente tem aqui o MMC como sendo 60. 60 dividido por 30 dá 2, vezes 1, 2, mais 60 por 60 dá 1, vezes 1, 1. Prontinho, então 1 sobre F, olha só, isso vai ser igual a 3 sobre 60. Como é que a gente resolve essa conta? Bom, ou a gente pode agora multiplicar os extremos, podemos fazer isso, ou então inverter as duas frações, já que agora nós só temos uma fração de um lado e outra fração do outro lado da igualdade. Então, nesse caso, você pode também fazer isso. Invertendo as duas, nós vamos ter F igual a 60 sobre 3, que vai dar 20 centímetros. Pronto, essa é a distância focal. Mas note que a gente vai precisar também calcular a vergência da lente. E agora ficou fácil, né? Porque se a gente sabe que a distância focal e a vergência um depende do outro, e sobretudo sabemos que a vergência V é 1 sobre F, então, tendo a distância focal, a gente acha a vergência. Só tem um detalhe que você não pode esquecer, a vergência precisa ser expressa em dioptria.
E para ela estar expressa em dioptria, a minha distância focal tem que estar em metro. Então, essa distância focal que eu achei aqui, eu vou transformar ela para metros, só para a gente poder calcular a divergência em dioptria, tá? Lembrando que essa questão de unidade de medida é a questão que vai dizer. No caso aqui, a dioptria eu preciso transformar porque é a unidade da divergência que a gente utiliza. Então, no caso aqui, substituindo na fórmula, 1 dividido por 0,2, quanto vai dar isso? A divergência vai ser igual a 5 dioptrias, ou simplesmente 5 graus. Observe que essa divergência deu positiva, e tinha que dar, porque a lente em questão é convergente. Vamos agora para a questão de número 2. A questão de número 2 diz o seguinte: uma lente divergente tem seus dois focos simétricos em relação ao centro óptico e distantes 8 centímetros um do outro. Um objeto pontual luminoso é colocado a 4 centímetros da lente, sobre o eixo principal. Determine a posição e a natureza de sua imagem. Bom, vamos fazer o seguinte: vai ficar melhor a gente fazer aqui um desenho para responder essa questão. Então eu vou colocar aqui o eixo principal, que é essa linha pontilhada que você está vendo aí. Vamos fazer aqui um desenho de uma lente divergente. Lembrando que esse desenho aqui é só uma convenção, tá? Vamos agora colocar os elementos. Então, quais são os elementos de uma lente? Vamos lá. Nós temos o centro óptico da lente, que também pode ser chamado de vértice da lente, que é o ponto de interseção entre a lente e o eixo principal. Nós temos aqui o foco e temos aqui o ponto antiprincipal. Os pontos que a gente tem de um lado, a gente tem do outro porque a lente é um instrumento transparente. Então, esses pontos aí são simétricos, né? Então, F, F', A e A'. Prontinho. Aí olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo na questão que um foco está distante 8 centímetros do outro foco. Então, para ficar mais fácil, eu vou colocar aqui, ó, no próprio desenho. Preste atenção, de um foco a outro, olha só, toda esta medida aqui corresponde a 8 centímetros. Beleza. Aí ele diz o seguinte: um objeto pontual é colocado a 4 centímetros da lente. Ué, se a distância de um foco a outro é 8 centímetros, então o objeto vai estar exatamente no foco da lente. No foco da lente. Uma vez que a distância focal aqui em módulo vai ser 4 centímetros, porque a distância focal é só a medida entre o foco e o centro óptico. Então nós vamos ter aqui 4 centímetros, olha só, e aqui também 4 centímetros. Beleza. Então agora, o que é que a questão pede? Determine a posição e a natureza da imagem. Bom, quando a questão pede a posição da imagem, ele está querendo saber qual é a distância da imagem à lente, ele está querendo saber quem é o DI. E quando a questão pede a natureza, ele quer saber se ela é real ou se é virtual, ok? Bom, se você acompanhou bem aí a nossa aula teórica, onde eu expliquei no passo a passo todo o processo de construções de imagens em lentes, você deve estar imaginando, né? Bom, se um objeto está no foco de uma lente, é porque a imagem é imprópria no infinito. É verdade, mas isso se a lente for convergente. Porque quando a lente é divergente, que é o que está acontecendo aqui, qualquer que seja a posição do objeto, a imagem sempre vai apresentar as mesmas características. E quais são essas características, Fino? Vamos lembrar. Lente divergente, a imagem é virtual, direita e menor. Então, olha que perigo, né? Toda vez que uma questão falar que um objeto está no foco, para você dizer que é imprópria no infinito, não esqueça, a lente tem que ser convergente. Então a gente já respondeu aqui parte da questão, tá? Qual é a natureza dela? A natureza dela é virtual. A lente é divergente. Agora, como é que nós vamos encontrar o DI? Vamos lá. Primeiramente, vamos coletar os dados, como a gente já vem fazendo. Então a questão ela me deu, ó, a distância do objeto à lente. Então a questão está me dando aqui o DO, 4 centímetros. E a questão também não está me dando, mas dá para a gente poder saber aí, perceber, como eu já mostrei, que a distância focal vai ser 4 centímetros, certo? É errado. A distância focal não é 4 centímetros, a distância focal é menos 4 centímetros. Olha que perigo. A lente é divergente, e lente divergente tem distâncias focais negativas. Então isso é um cuidado que você precisa ter, tá? Prontinho, agora eu tenho F, tenho DO, já coloquei os sinais, agora eu vou pensar quais fórmulas eu vou utilizar para descobrir a distância da imagem. Só vai precisar de uma, que é a própria equação do fedido de novo. 1 sobre F igual a 1 sobre DI,
mais 1 sobre DO. Pronto. Então, aí nós temos a distância focal, menos 4, olha só, 1 sobre a distância da imagem, que é o que a gente quer, mais 1 sobre a distância do objeto, que inclusive a questão deu, né? 4 centímetros. Prontinho. Mais 1 sobre a distância do objeto, que a questão nos deu 4 centímetros. Prontinho. Então, a gente pode pegar essa fração que está aqui, ó, jogar ela para o primeiro membro e deixar tudo de um lado e só o DI do outro. Então, isso vai ficar assim, ó, menos 1/4, menos 1/4, que a gente mudou aqui o membro e automaticamente a gente troca o sinal. Isso vai ter que ser igual a 1 sobre DI. Aí, o que a gente precisa fazer aqui? Ó, como o denominador é o mesmo, então a gente não precisa ficar se preocupando aqui em tirar MMC, não. É só conservar o denominador e resolver os elementos no numerador. Então, menos 1 vai dar menos 2. Pronto. E agora o que a gente faz? A gente inverte as duas frações e vamos encontrar o DI igual a menos 2 centímetros. Fininho, por que o DI deu negativo? Bom, o DI deu negativo porque a imagem é virtual. E aí a gente aprendeu que quando a imagem é virtual, ela tem que ter uma distância negativa. Então tá aí a questão de número 2. Vamos agora para a questão de número 3. A imagem de um objeto real conjugada por uma lente delgada é real e 3 vezes maior que o objeto. Essa imagem forma-se a 120 centímetros da lente. Item A, qual é o tipo de lente? Item B, qual é a distância do objeto à lente? E o item C, qual a distância focal da lente? Bom, primeiro a gente tem que pensar assim, ó. A imagem de um objeto real é 3 vezes maior. Bom, só o fato dele ter dito que a imagem é maior, eu já sei que a lente não é divergente. Porque lente divergente só tem um caso. Como a gente viu na questão anterior, a imagem vai ser sempre virtual, direita e menor. Quando ele diz que a imagem é maior, eu já sei que a lente só pode ser convergente. Informação importante aí para descobrirmos qual o tipo de lente. Agora vamos para o item B, né? Qual é a distância do objeto à lente? Então, o que ele está querendo aqui no item B é o DO. E no item C, qual é a distância focal da lente? F. Beleza. Então, vamos coletar os dados, como a gente vem fazendo? Vamos lá. Então, olha só. Quando ele diz que a imagem se forma a 120 centímetros da lente, ele está me dando aqui o DI, né? Então, DI igual a 120 centímetros da lente. Legal. E aí ele está falando o seguinte, que a imagem é 3 vezes maior que o objeto. Bom, além de ser 3 vezes maior, ela é real, ó. Então, nós temos aqui o seguinte, que HI é igual a 3 vezes HO. Então, repetindo, a altura da imagem é 3 vezes a altura do objeto. Então, agora a gente já pode passar para o item B. Qual a distância do objeto à lente? Então, a questão quer saber qual é o DO. Como é que eu vou fazer isso com as equações que nós já temos? Eu vou utilizar aqui a equação do aumento. HI sobre HO é igual a menos DI sobre DO. Lembrando que esse menos aqui é da própria fórmula, tá? Agora vamos verificar os sinais, né? Antes de substituir na fórmula. DI, 120 centímetros, é positivo? É. A imagem é real. Legal. Agora, HI não vai ser positivo. Por quê, Fininho? Porque toda imagem real é invertida. E a altura invertida é a altura negativa. Então, HI não é 3HO. Analiticamente, HI é menos 3HO. Olha que perigo. Agora vamos substituir. E aí nós vamos ter ó, menos 3HO, que é o HI, sobre HO. Isso vai ser igual a menos DI, que é 120, sobre o DO, que é o que nós queremos. Olha só o que nós vamos fazer com essa altura do objeto aqui. Ó. Vamos cancelar. E aí, fazendo isso, a gente resolve a nossa conta. Dá para multiplicar aqui por menos 1, né? Já que nós temos aí menos de um lado e menos do outro. Então, isso vai ficar 3 é igual a 120 sobre DO. Ou seja, DO vai ser igual a 120 dividido por 3, que vai dar 40 centímetros. Então, essa é a resposta do item B. Vamos agora passar para o item C. Agora ficou fácil, né? Porque a gente tem DI e tem DO e a questão pede a distância focal. Então, vou fazer aqui com a outra cor para ficar melhor para você. Vamos aplicar a equação de Gauss. Olha só, 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Prontinho. Então, como é que vai ficar isso? Bom, 1 sobre F igual a 1 sobre 120 mais 1 sobre 40. Bom, aí a gente vai tirar o MMC disso aqui, né? Vamos fazer aqui do lado para a gente poder ganhar espaço. Só do segundo membro dessa equação. Então, o MMC aqui entre 120
e 40 é 120. 120 dividido por 120 dá 1. Mais 120 dividido por 40 dá 3. Então pronto, então isso vai ficar 1 sobre f igual a 4 sobre 120. E aí quando a gente inverter as duas frações, nós vamos encontrar a distância focal igual a 30 centímetros. Pronto. Então essa é a resposta aqui da questão. Vamos agora terminar com a questão de número 4. Essa é uma questão muito importante, uma questão que já tem um cunho interpretativo mais avançado, mas eu tenho certeza que se você estiver acompanhando aqui direitinho, você não vai encontrar dificuldade. Vamos então para a cereja do bolo. A distância entre um objeto e sua imagem conjugada por uma lente delgada é 1 metro. A altura da imagem é 1,5 centímetros, enquanto a do objeto é 1 centímetro. Ambos são frontais à lente e a imagem é invertida. Bom, antes da gente começar os itens, um detalhe importante. Toda vez que uma questão falar que a imagem é invertida, obrigatoriamente ela tem que ser real. E daí eu concluo que a lente só pode ser convergente. Porque na lente divergente, qualquer que seja a posição do objeto à lente, a imagem sempre vai ser virtual, direita e menor. Então, quando a questão falar que a imagem é invertida, que a imagem é real, ou até mesmo que a imagem é maior, você já sabe que a lente é convergente. Beleza, e aí ele pede no item A qual é a natureza da imagem. Bom, se ela é invertida, a natureza é real. Pronto. Vamos agora para o item B. Qual a abscissa do objeto e da imagem num referencial fixo à lente? Quando a questão fala abscissa, a gente pode lembrar daquela parte da matemática sistemas cartesianos. O eixo x é o eixo das abscissas, o eixo y é o eixo das ordenadas. Então nós temos aqui o quê? Abscissa é distância, ordenada é altura. Então vou desenhar aqui para ficar mais fácil de você entender. Nós temos aqui uma lente que nós já sabemos que é do tipo convergente. Vamos colocar aqui os pontos, ponto antiprincipal, foco e o centro óptico da lente. E nós temos os pontos simétricos do outro lado, como nós já vimos em questões anteriores. Para que essa imagem seja maior do que o objeto, perceba na questão que ele diz que ela tem 1,5 centímetro e o objeto 1 centímetro. Então o objeto, como nós vimos na aula teórica, tem que estar situado entre o antiprincipal e o foco. E a imagem vai ser maior, invertida e real. Bom, então com o desenho vai ficar mais fácil, porque a questão fala o seguinte, que a distância do objeto à imagem é 1 metro. Então olha só, toda essa medida aqui, ó, do objeto à sua imagem vale 1 metro. Eu vou transformar isso para centímetro, porque todos os outros dados estão em centímetros, tá? Então, tá aí 1 metro. Então, note que esse 1 metro, esses 100 centímetros, não é a distância da imagem e nem é a distância do objeto à lente. É a distância de um para o outro. Ou seja, vai ser a distância do objeto, olha só o desenho, mais a distância da imagem à lente. Então, a gente pode concluir aqui, ó, que DO mais DI é igual a 100 centímetros. Então, vamos deixar isso aqui guardado, tá? Bom, outra coisa importante, né? A questão está me dizendo que a altura da imagem é 1,5 centímetros, então ele está me dando o HI, 1,5 centímetros, e diz que a altura do objeto é igual a 1 centímetro. Prontinho, esses são os dados. Agora vamos para as fórmulas, mas lembre, antes de substituir os valores, você precisa saber quais os sinais. Então, por exemplo, HO, a altura do objeto, é direita, mas a altura da imagem é invertida. Nós aprendemos que alturas invertidas são negativas. Então, agora sim, podemos analisar as fórmulas. Qual é a fórmula que a gente vai aplicar? Bom, uma fórmula que eu acho que vai auxiliar bastante aqui para a gente resolver essa questão é HI sobre HO, olha só, é igual a menos DI sobre DO. Pronto, feito isso, o que vai acontecer? Você vai ficar com a equação aí com duas incógnitas, mas não tem problema. A gente vai ver o que vai acontecer. Ó, HI menos 1,5, HO 1 centímetro, menos DI sobre DO. Aí multiplicando por menos 1, né, e fazendo também a multiplicação cruzada, a gente vai encontrar que DI é igual a 1,5 DO. Olha que coisa interessante, né? Nós temos aqui duas equações, são essas que estão aí na caixa, ó. Essa que está em branco, que a gente vai chamar aqui de equação A, e essa daqui que está em amarelo, que nós vamos chamar de equação B. Bom, quando nós temos duas equações e dois elementos comuns, né, no caso aí D e DO, a gente pode fazer um sisteminha
e encontrar quem é DI e quem é DO. Basta a gente fazer o seguinte, ó, vamos colocar de verde aqui no canto esquerdo do vídeo, pegar a equação B e substituir em A. Ou seja, tudo que tem DI na equação A, a gente vai substituir por 1,5 DO. Então vamos lá, equação A, DO mais DI, que é 1,5 DO, isso vai ser igual a 100. Pronto, então nós vamos ter 2,5 DO igual a 100 e, portanto, a distância do objeto vai ser 100 dividido por 2,5, que dá 40 centímetros. Pronto, descobri a abscissa do objeto. Só que agora ele também quer a abscissa da imagem. Aí o que a gente pode fazer? Dá uma olhada aqui no apontador a laser. Se DI é 1,5 DO, então a gente já tem o DO que é 40, é só substituir na equação B. Fazendo isso, nós vamos encontrar DI igual a 1,5 vezes 40, e isso vai dar 60 centímetros. Pronto. Essas foram as 4 questões da nossa aula de hoje. Lembrando que se você quer ter acesso ao conteúdo completo e se preparar para as provas do Enem dos concursos vestibulares, então clica no link que está aqui na descrição desse vídeo para a gente poder fazer um trabalho bem legal e você aprender física do zero ao avançado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.